Relações Públicas da Sambatec, idealizadora e fundadora do Circuito RP, projeto que busca inspirar jovens estudantes e profissionais de relações públicas a adquirir o conhecimento e alcançar o sucesso profissional, através de palestras e workshops. A convidada de hoje, para o primeiro episódio do quadro Labs, é a Lorena Loyola. Lorena, muito obrigado e bem-vinda ao Carreira Talks. Eu que agradeço, Vitor, o convite. É um prazer estar inaugurando aí esse novo formato de vocês. E assim, poder compartilhar sempre um pouco sobre o que eu faço, um pouco sobre o projeto, né, o Circuito RP, que eu sou idealizadora e fundadora, e um pouquinho sobre o curso, sobre a carreira de Relações Públicas, é sempre um enorme prazer para mim. Show, prazer é nosso. E aí, galera, compartilhando com vocês um pouco do intuito desse novo quadro aqui do Carreira Talks, quadro Labs. A ideia é que a gente fale com vários profissionais de várias carreiras, para que a gente consiga dar uma espiada lá no dia a dia deles, na carreira, no curso, como é, né? Para que a gente consiga tirar algumas dúvidas aí antes de tomar a decisão, por exemplo, se você esteja no colegial, se seja alguma dúvida sua aí, no ensino médio, ou também se você acabou de começar o curso, está no início do curso, no meio. Acho que para todo mundo aqui é super válido, porque vocês vão poder ter contato com profissionais que estão mandando super bem na área, e esse é um pouco do intuito aqui do Labs e, por consequência, do Carreira Talks. Lorena, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Ao longo da conversa eu vou comentando um pouco de como é que eu conheci você também, como é que eu conheci seu trabalho. Claro, E, claro. enfim, vamos lá. Então, vamos lá, Vitor. Seguinte, eu sempre falo que a pessoa tem que estar disposta a ouvir o quanto eu falo sobre como eu descobri em relações públicas, um pouco da minha carreira, porque foi um pouco confuso, assim. Formei no terceiro ano, com definição já de que eu faria enfermagem. Então, eu entrei para a UFMG fazendo enfermagem, 7 períodos, e só depois que eu fui mudar para relações públicas. E aí você me pergunta, mas como? De onde surgiu a ideia de mudar de enfermagem, que não tem absolutamente nada a ver com RP, para ir para o mercado de comunicação? Eu fazia, né, na época de ensino médio e tal, eu fazia muitos projetos voluntários, eu tinha diversas iniciativas que envolvia relacionamento, envolvia eventos e tal, sempre gostei bastante. Então, quando eu decidi ir para enfermagem, eu fui com a mentalidade, tipo, quero ajudar as pessoas e quero me relacionar com pessoas. Não foi da forma certa, né? Assim, agora, atualmente, eu consigo ver que o meu relacionar com pessoas era completamente diferente, mas me serviu muito como aprendizado, foi muito rico, assim, pessoalmente e profissionalmente falando. Então, ao longo da enfermagem, eu tive 3 experiências. 2 delas na enfermagem e outra que foi dentro da comunicação, que me abriu cabeça, olhares, enfim, realmente me motivou a mudar de curso. Os 2 primeiros, um foi no Hospital das Clínicas e o outro no Risoleta Neves, que são hospitais importantes aqui de BH, né, e que para uma cidade de enfermagem faria total sentido estar nesse contexto, mas para mim não fazia tanto, porque era muito era questão mesmo de relacionamento. Então, no Hospital das Clínicas, eu trabalhava na vice-diretoria técnica de enfermagem, com eventos corporativos, então, não só eventos, mas ações para o hospital. Então, querendo ou não, eu já era uma RP do hospital. E no Risoleta Neves eram alguns procedimentos que eu tinha que passar para a aula de geriatria, mas era muito também de relacionamento, muito informativo, sabe? Então, tanto é que eu ficava muito mal, porque eu trocava muita ideia com os idosos, né, do setor, e eu ficava mal por ter que ir embora, assim. Então, eu fazia parte da enfermagem em questão de, sei lá, de 5 minutos, e o restante de meia hora que eu ficava lá era trocando ideia, conversando e tal. E aí surgiu a oportunidade no terceiro, acho que 4 período, que eu estava na enfermagem, de fazer um freela numa agência de publicidade, ela chama No Clima, é uma agência de marketing jovem, que tem aqui em BH, super, super massa, assim. Inclusive, eu agradeço muito a eles pela oportunidade de terem me contratado, confiado em mim, mesmo sendo de uma área completamente diferente. E aí eu trabalhei como
College Promoter, né, que era o cargo que eles colocaram, onde eu fazia ativação de marca, que era da Flying Horse, o energético. Não sei se você conhece, mas é, né, concorrente da Red Bull. Então, eu tinha que fazer ativações de marca, venda também do produto dentro da universidade, dentro de eventos da universidade. Então, nesse meio tempo, eu aprendi muito sobre evento, aprendi muito sobre branding, sobre ativação de marca e sobre a área comercial, porque, querendo ou não, eu tinha que fazer a venda casada com ativação de marca. Ok, aprendi pra caramba, e aí o meu chefe, na época, ele saiu, e eles me colocaram para gerenciar os eventos de BH. Então, eu não estava cuidando só da parte de eventos dentro da UFMG, eu estava cuidando de outros festivais, festas, caloradas e etc. que rolavam em Belo Horizonte. Coordenando também equipe de promotores e tal. Então, foi um crescimento muito grande para mim. E nesse período que eu estava no clima e eu estava conhecendo um pouco sobre o mercado de publicidade, um pouco do mercado de comunicação, eu conheci relações públicas, né? Porque eu lembro que tinha um dos meninos que trabalhava comigo, ele fazia RP, e aí ele comentou um pouco, eu falei, caramba, eu acho que eu me encaixo muito nisso. Fui correr atrás de algumas coisas e conheci a RP Week, que é a Semana de Relações Públicas, né? Que acontece com a Todo Mundo Precisa de RP, que é um coletivo lá de São Paulo. Aí de São Paulo, né, no caso. E aí, cara, fui... não entendi absolutamente nada do que a galera falava, então eu levei um caderninho, anotei vários termos, atividades, tudo que as pessoas falavam e eu não entendia. E quando eu voltei para BH, minha cabeça borbulhando, e estava naquela época do auge de inbound marketing, foi quando eu comecei a estudar sobre inbound. E aí estudei, fiz certificação, estudei outras coisas que faziam parte de relações públicas. E aí, por coincidência, eu estava um dia no Facebook, apareceu um anúncio para mim da Sambatec, para a vaga de inbound marketing. E eu falei, é isso. Acabei de fazer certificação no HubSpot, na Rock Content na época, e eu vou tentar, né? Não custa nada. E aí eu conto essa história, a galera acha muito, muito engraçado, porque eu tava fui fazer entrevista na Samba, eu estava numa mesa com 8 pessoas, mais ou menos, todo mundo da área de publicidade, administração, eu não lembro direito, mas pessoas que tinham já experiência, né, na área comercial, porque, querendo ou não, o inbound marketing, ele envolve muita parte comercial e também de marketing. E aí eu pensei, nunca, né, que eu vou conseguir passar. E aí, tanto é que na hora das apresentações, a galera foi se apresentando e chegou em mim, eu falei, gente, então, sou de enfermagem, é isso, mas estou aqui querendo a vaga igual vocês e acabou dando muito certo. Fiquei como estagiária na Samba, né, para inbound sales. Então, a vaga era de inbound marketing, só que eles perceberam que meu perfil era muito mais de vendas do que de conteúdo mesmo. Fui para inbound sales, trabalhando durante 6 meses como estagiária. E aí, no dia que eu fui contratada, foi o dia que eu entrei para o curso de Relações Públicas. E aí foi super legal, porque aí eu comecei a entender um pouco do mercado, um pouco mais da estrutura do curso, das possibilidades e tudo mais. E aí eu fiquei mais, aproximadamente uns 8 meses, como contratada da Samba, na área comercial, já no curso de Relações Públicas. E aí, no mesmo período em que eu estava atuando na Samba, né, eu entrei para a universidade. E aí, no meu primeiro período, foi quando eu resolvi criar o Circuito RP, que é meu projeto, né, voltado para estudantes e profissionais de relações públicas. E aí você me pergunta, Lorena, mas de onde surgiu a ideia de criar o circuito? Na primeira ou segunda aula de uma da primeira semana inicial que a gente teve de aula, uma das professoras perguntou, pessoal, por que vocês escolheram relações públicas? Juro para você, 90% das pessoas ou não sabiam responder ou respondiam que queriam, que estavam fazendo RP para fazer festa ou evento. E aí como eu tinha tido já uma experiência pré-universidade sobre RP, assim, bem por alto, mas já tinha tido experiência, eu fiquei assim, não acredito, gente, RP é muito mais do que evento e festa, sabe? Tem N possibilidades, N possibilidades.
E aí eu pensei, poxa, eu vou criar um projeto onde as pessoas que estão entrando no curso, elas possam entender melhor sobre a área, sobre as possibilidades de carreira, e que os profissionais de relações públicas, eles possam se identificar de uma certa forma com o projeto e se conectarem com outros profissionais. E aí foi quando eu fiz o primeiro evento, né, do circuito. Foi tipo um evento teste, nós fizemos ele sobre inovação. E aí, para 70 pessoas, esgotou em 24 horas. Tipo, deu muito certo. E aí foi quando a gente começou a fazer os outros, né? Aí fizemos um segundo sobre branding criativo para 180 pessoas. 2 semanas antes do evento, esgotou tudo também. E nós conseguimos, né, trazer pessoas da Heinz, do Facebook, da Warner Bros., da Todo Mundo Seja RP, de marcas que às vezes nunca tinha vindo em BH, sabe? Então, eu como meio que, né, que gerenciava o projeto, mais encabeçava assim, o projeto, eu pensava que eu queria trazer conteúdos que eu nunca tinha assistido e que eu desejava assistir. Então, começou a realmente funcionar muito bem em BH. Obviamente, é um lugar super carente de eventos voltados para a comunicação, para relações públicas especificamente. Então, a gente acabou tomando meio que conta assim, desse mercado aqui. E aí, fomos para o terceiro evento, que foi sobre produção cultural, no CCBB BH. Então, todas as vezes que eu passava na porta, eu falava, caramba, eu quero fazer um evento aqui algum dia. E aí, isso aconteceu. Fizemos um evento gratuito para 400 pessoas. Os ingressos esgotaram em 12 horas. 12 horas. Tanto é que eu lembro que eu liberei na sexta-feira à noite os ingressos. Fui para um rolê, assim, voltei, sei lá, de madrugada. E aí eu atualizei a página e vi que estava esgotada. Aí eu fiquei assim, uai, gente, deu pane, né, no sistema. Deu algum problema. Aí eu atualizei de novo, tipo, tava dando esgotado. Eu falei, não, continua, o problema continua. E aí eu fui descobrir depois que realmente tinha esgotado tudo. Então eu fiquei chocada. Só que o que eu tava percebendo? Eu tava percebendo que todos esses eventos que a gente estava fazendo, que era voltado para estudantes, iam muitos profissionais para tentar se atualizar, como eu falei, para tentar se reconectar, ter oportunidade mesmo no mercado de trabalho. E aí foi quando surgiu a ideia da gente abrir um novo braço, assim, dentro do projeto, que foi voltado para workshops. E a gente também já produziu 3 workshops. Um sobre RP 360 graus, que foi super legal com a Érica Pessoa, que é uma profissional incrível, para não falar outra coisa, ela é muito, muito incrível. Depois a gente fez sobre branding com o Rodolfo Araújo, que é um dos caras também que é referência em posicionamento de marca no país. O cara é muito, muito bom também. E depois, o último nós fizemos com a Renata Sveibel, que ela é ex-diretora da Heineken, sobre comunicação corporativa. Então, também foi super legal. E aí, né, fiz um breve, entre aspas, contexto sobre o Circuito RP, mas aí, voltando, estava na Sambatec como comercial, né? E aí eu resolvi sair da samba, procurar uma outra oportunidade, porque eu pensei, putz, eu demorei tanto tempo para mudar de área, não vou ficar no comercial. Eu quero ir para o marketing, quero ir para a comunicação, eu quero ir fazer alguma coisa. E na época não tinha vaga no marketing na samba. E aí eu estava falando agora, inclusive na outra live que eu listei 5 ou 10, não lembro, empresas, agências, startups que eu tinha vontade de trabalhar, e fui atrás dos donos, das pessoas que eram os líderes, né, nesses lugares. Via LinkedIn e falei, oi, tudo bem? Meu nome é Lorena, sou estudante de RP e tal, tenho interesse em trabalhar com vocês. Tipo, vamos tomar um café ou vamos conversar, sei lá, trocar ideia. Eu tive alguns retornos, mas o retorno que mais me atraiu, assim, foi da Popcorn. Comunicação, uma agência daqui de BH também, que, assim, na época, né, tava super bombando e tal, então eu falei, putz, quero muito trabalhar com eles. E aí eu mandei mensagem pro dono, pro Bruno, falei, Bruno, quero muito trabalhar com vocês e tal. Ele falou, Lorena, não tem vaga nenhuma aqui, mas vem cá, vamos tomar um café. E aí, o café, que seria de meia hora, durou quase 2 horas de papo. Foi muito rico, assim. E aí foi quando eu fui para a Popcorn, eu inaugurei, assim, né, a área de digital da agência,
pegando clientes como a Agência Nacional da Saúde, Vale, Anglo, Governo de Minas, Secretaria de Cultura, de Direitos Humanos. Foi muito, muito legal mesmo. Assim, eu cresci pra caramba. E aí, nesse meio tempo, também na Popcorn, a agência foi nomeada como agência do ano em Minas. Então, cara, foi uma baita de uma experiência. E aí eu fiquei 1 ano e pouquinho lá. E aí eu viajei, voltei. Quando eu voltei, eu recebi a proposta, né, do Pedro, que é meu chefe atualmente, diretor de marketing da Samba, para voltar para a Samba como relações públicas. Então, eu acho que ele viu, né, assim, que eu continuava imersa no mercado de RP, ele acompanhava o projeto, o circuito, então ele via também que eu tinha contato com algumas pessoas, já tinha criado a famosa casca, né, profissional. E aí eu voltei para a Samba tem 2 anos e 2 meses que eu sou relações públicas na Samba, cuidando de eventos, assessoria de imprensa e redes sociais. E aí, ufa! Em resumo, é isso. Que legal, cara. Nossa, história super legal. Eu tenho repetido muito essa palavra, mas enfim, acho que as pessoas que se destacam quando você começa a entender um pouco da história, eu tenho percebido 2 elementos muito presentes nas histórias que eu tenho conhecido aqui no Carreira Talks. Um é curiosidade e o outro é inquietude. E, assim, tá super claro, e principalmente para quem está acompanhando a gente aqui, que como as coisas acontecem quando você é insatisfeito, assim, no bom sentido, né? Quando você quer mais Sim. e você busca o que você quer, o que você acredita. Eu queria tirar fazer umas perguntas aqui antes da gente Fica à vontade, entrar nas vamos lá. próximas aí, porque eu tenho certeza que tem bastante gente que, putz, é o primeiro vídeo de relações públicas que caiu ou alguma coisa assim. E eu queria que você desse uma passada assim, putz, qual que é a diferença de inbound marketing para inbound sales que você comentou? E Ok. depois também ativação de marca. O que é uma ativação de marca? O que é legal você Ok. compartilhar nisso? Falando de inbound, então, o inbound marketing, ele é mais direcionado para o conteúdo, para o processo de conteúdo, onde você cria um funil, né, de produção de conteúdo, atração, conversão, né, você converte os leads ali através de um conteúdo que pode ser chamativo para eles, pode ser educativo de uma certa forma, mas que lá na frente ele pode se tornar um conteúdo que ele vai te converter a lead para cliente, né? Então, um potencial cliente para cliente. O inbound marketing, então, ele é voltado para o marketing, para o conteúdo. O inbound sales, ele pega os leads, né? Ele pega esse pessoal que consumiu esse conteúdo para fazer a venda. Tá. Então, colocaríamos assim, inbound marketing voltado para o conteúdo, inbound sales pegaria as pessoas que converteram nesse conteúdo e transformar eles em clientes. Então, é voltado mais para a parte comercial, tá? Consegui Show. explicar? Tranquilo? Conseguiu? Conseguiu. E aí, ativação de cliente, o que é uma ativação? Ativação de marca, né? Ativação de marca. Ativação de marca é quando você pega uma marca e você quer fazer com que um usuário ou uma pessoa ela tenha uma experiência com ela, sendo via evento, sendo via e-mail ou qualquer outro tipo de ferramenta. Como é que eu vou te dar um exemplo muito claro de ativação de marca? Lollapalooza, Rock in Rio. Temos lá marcas, diversas marcas. Por exemplo, Heineken, a gente tem a Chili Beans, eu já vi a ativação de Chili Beans. Quando a marca ela cria alguma ação sobre o usuário, sobre a pessoa, para que aquela marca ela seja lembrada de forma positiva, entendeu? Então, é como se você ativasse mesmo a marca de uma certa forma para aquele usuário. Então, eu vou te entregar um copo personalizado da minha marca para você lembrar de forma positiva futuramente. Então, você cria um elo, você cria uma conexão emocional com o usuário através das ativações, entendeu? Através de alguma ação que você expõe a sua marca e que dê resultado futuro. Legal. Show. Tá mais claro para a galera, inclusive para mim. Ótimo, que bom, que bom. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta agora, assim,
A gente falou bastante de marketing aqui, né? Eu queria que você comentasse um pouco qual que é a diferença primeiro, qual que é o dia a dia de um relações públicas, o que ele costuma fazer dentro da empresa, e qual que é a diferença, eu sei que é uma linha fina, né? Mas qual que é a diferença de uma pessoa de marketing dentro da empresa? Por exemplo, eu escolho fazer marketing ou relações públicas, por exemplo. RP, né? Claro. Vamos lá. Mas, ó, vou te falar a situação. Relações públicas é uma área muito ampla. Então, o RP, ele, querendo ou não, ele é o profissional que consegue mediar o relacionamento entre públicos, seja interno ou externo, e marcas, ou pessoas, ou influenciadores, enfim. A gente tem, então, dois polos, assim. O RP, ele está no meio para conseguir fazer essa mediação. E aí ele consegue fazer a mediação através de gestão de crise, através de eventos, através de assessoria de imprensa, redes sociais, sei lá, relacionamento com investidores, relacionamentos governamentais, planejamento, enfim, é um leque muito grande que o RP ele consegue atuar. Ele tem habilidades que outros profissionais não têm. Então, ele consegue ter uma visão mais macro, estratégica sobre público e sobre marca, assim. Então, com relação ao dia a dia, ele varia muito, dependendo de qual área que você escolheu estar. No meu caso, por exemplo, que eu atuo com eventos, assessoria de imprensa e redes sociais, cara, é um processo contínuo, né? A gente tem um planejamento, a gente vai alinhar o planejamento de acordo realmente com o que a empresa deseja, com o que o mercado tem demandado, então você consegue fazer esse planejamento em cima disso. Assessoria de imprensa é muito voltado para storytelling, para lançamento de novos projetos da empresa, posicionamento, mas também tem que estar muito sincronizado com o que a imprensa tem lançado, né? O que eles estão falando. Vou te dar um exemplo. A gente estava com o lançamento, inclusive, agendado agora para esse mês, e nós não vamos fazer, porque a gente sabe que a imprensa está 100% focada em coronavírus, né? E governo. Então, não adianta a gente querer fazer um lançamento agora para a imprensa, sendo que a gente não vai ter visibilidade nenhuma. Então, isso também tem que estar muito alinhado, assim. E são oportunidades muito pontuais, mas que você também tem que criar, você tem que desenvolver essa oportunidade. Então, criar, talvez, agendar café, almoço de relacionamento com os jornalistas, isso daí é possível, porque você acaba colocando uma sementinha ali na cabeça de um jornalista sobre algum tema que envolve a sua empresa, então você consegue trabalhar em cima disso. Você criar uma história, né? A questão do storytelling que eu falei. Criar uma história através dos resultados dos seus clientes. Então, é um leque de coisas também, mas que você tem que criar essa oportunidade. Não é um planejamento completamente fechado, igual normalmente para redes sociais. E eventos, cara, eventos você consegue fazer o planejamento, ou seja, tem diversas empresas que conseguem falar, olha, hoje, 2020 está começando aí, nós temos 20 participações da marca ao longo do ano em tais eventos. Podem surgir outros eventos? Podem, mas isso daí é bem mapeado, assim. O que a gente tem passado no momento também, que eu estava comentando na live anterior que eu participei, é que eu, como profissional de relações públicas e profissional de eventos, eu estou tendo que me readaptar completamente. Porque eu sempre fiz eventos presenciais e pela primeira vez eu estou tendo que fazer um evento digital. E aí tô aprendendo muito, cara. Tô aprendendo demais. Tanto a fazer como fazer a divulgação deste evento, como atrair o público, como fazer a curadoria, como administrar. Porque quando você está presencial, você consegue falar com o palestrante, ô fulano, vamos lá, esse é seu momento. Ou então, tipo, acabou o tempo. No digital, você não tem muito esse controle, entendeu? E você não tem controle da tecnologia. Então, pode ser que a tecnologia funcione, mas pode ser que não. Então, está muito na mão de ninguém, assim, sabe? Então, dentro do meu dia a dia, pelo menos atual, eu estou 100% focada no planejamento digital, na execução de eventos online pela Samba. Inclusive, a gente está
promovendo durante essa semana inteira um evento online que eu estou cuidando com participação de supermarcas como Fiat, XP, Porto Seguro, Unimed, Damásio, Ser Educacional e tal. E eu que estou por trás também tenho aprendido muito a questão do conteúdo, porque eu tenho que assistir, né, todas as palestras, do início ao fim, para ver se a gente não vai ter nenhum problema com a tecnologia. Ou então até mesmo de posicionamento mesmo dos porta-vozes. Mas eu tenho aprendido muito com isso, sabe? Muito legal. Indo nessa linha do dia a dia do Relações Públicas, para a pessoa já que já está cursando e está procurando estágio, assim, você tem alguma dica, assim, quais são os primeiros passos, assim? Primeiro, talvez escolher o nicho, o setor que você quer atuar, sei lá, na indústria, serviços, comércio, porque todas as grandes empresas, ou, sei lá, médias acho que devem ter também essa posição, inclusive pequenas, né? Acho que tem vários, acho que todas as empresas devem ter, ou deveriam ter, né, esse papel de Deveriam relações ter. públicas. Eu queria que você desse uma dica, assim, para que, putz, tá começando agora, como decidir, acho que o setor, acho que é uma coisa importante, né, e que tipo de habilidade que os estudantes conseguem ou precisam exercitar ainda na faculdade, né, que isso é uma dor, eu acho que de vários, de todos os cursos, eu me arrisco a dizer, como é que você exercita as habilidades que o mercado pede durante o teu curso, né, porque às Ok. vezes pode faltar um Ô, pouco. Vitor, então, igual eu te falei, RP é muito amplo. Então, dentro da universidade, pelo menos na minha, a gente consegue ver um pouquinho de cada área dessas aí que eu comentei com você, um pouco de planejamento, um pouco de assessoria de imprensa, de eventos e tal, de digital, de planejamento digital. Não tem como a gente conseguir definir como se fosse, por exemplo, uma medicina, né, da vida. A pessoa já entra falando, quero trabalhar com pediatria, quero trabalhar com oncologia, quero trabalhar com alguma outra coisa. O RP, igual eu te falei, é um profissional que ele tem diversas habilidades e ele consegue atuar em diversas frentes. A maior parte dos profissionais atualmente que eu vejo, eles seguem caminhos que eles seguiram inicialmente em estágios dentro da universidade. Ou seja, se eu tive contato na maior parte da minha vida universitária com eventos, esse profissional ele tem de ir mais para o setor de eventos, porque ele vai aprender mais, entendeu? Então, a gente sai da universidade muito generalista, entendeu? Conseguindo atuar em diversas frentes, só que você acaba criando e desenvolvendo habilidades de acordo com as áreas que você atua ao longo da sua vida universitária. Eu acredito. Então, mas atualmente eu vejo que profissionais de relações públicas que, por exemplo, não entendem sobre o mundo digital, eu digo o mundo mesmo, igual para eventos, para planejamento, para relacionamento digital, para posicionamento, para conteúdo, tudo isso, se o profissional de relações públicas ele não está adaptado para o ambiente digital, ele vai sofrer, sim, no futuro. Ainda mais que a gente está percebendo, né, com essa questão da pandemia e tal, que a gente tem feito coisas no ambiente digital que a gente nunca imaginou que a gente faria, né? Inclusive, igual eu te dei o exemplo, o evento online. A gente não tinha passado pela nossa cabeça até então de fazer um evento online, sendo que ele aumenta 1000 vezes mais a visibilidade da marca, o alcance, o custo, né? Tipo assim, o custo é zero, sabe? Só se você, sei lá, criar alguma campanha relacionada à divulgação, aí sim você vai ter um custo, mas Nem se compara a alugar exato, um espaço, traslado, né? Então, assim, por exemplo, a gente está aqui de BH, a gente faz muito evento em São Paulo. Acaba que a grana que a gente utilizaria, né, para sair de BH para ir para São Paulo, a gente utiliza às vezes em divulgação e a gente consegue alcançar um público muito maior. Além de também contar com profissionais super renomados, que às vezes a gente não consegue a agenda desse profissional
para o evento presencial e a gente consegue ele para online. Então, é incrível mesmo. Acho que, de fato, o coronavírus está trazendo uns bons aprendizados aí, né? Total. Acelerou. Muito, muito mesmo. E uma coisa que eu falo, né? Que eu aprendi também na samba muito sobre isso, que a transformação digital, ela é real, ela realmente acontece, só que ela não vai acontecer se a sua empresa, se o seu chefe, ou se você não tiver mentalidade de mudança, de transformação mesmo, entendeu? Então, não adianta você colocar um computador, vou te dar um exemplo bem básico, assim, não adianta eu colocar um computador na frente do meu pai, falar, pai, sei lá, faz a sua reunião ao vivo aí com o seu cliente. Sendo que ele não está acostumado, ele não vai mudar a mentalidade dele agora, assim, de uma hora para outra, para conseguir se adaptar. Então, se você não tiver aberto para isso, você não vai conseguir, não vai conseguir mesmo se adaptar. Então, eu acho que essa flexibilidade é necessária em qualquer âmbito, assim, não só de relações públicas, marketing, comunicação, mas em qualquer um deles, assim. Legal. Qualquer outro, né? Qualquer outro setor. Deixa eu aproveitar esse seu gancho esse seu comentário para fazer um gancho para as oportunidades e desafios hoje da cadeira de relações públicas, assim, a área, né? O que você Sim. percebe de desafios hoje na área de vocês? E possíveis oportunidades, né? O que dá para se fazer aí para inovar na área? Sim. Vitor, é uma coisa muito louca, assim, porque em 16 anos de Samba Tech, é a primeira vez que tem um profissional de relações públicas lá dentro, e é pela primeira vez o Gustavo, que é o dono da Samba, as outras lideranças apresentam alguém como relações públicas. E por que que isso aconteceu? Porque a vaga que eu entrei, quando eu recebi a proposta de voltar, era uma vaga de analista de comunicação, no geral. E quando eu fiquei sabendo o que eu ia fazer, eu, como RP, eu falei, pessoal, isso daí, todas essas ações que vocês estão falando, quem faz é um Relações Públicas. Podemos nomear a minha cadeira, o meu cargo como RP? Eles falaram, pode. E aí, essa ação, ela é uma ação de posicionamento meu, de tipo, cara, quem tá exercendo a atividade de RP tem que ser um RP, né, dentro das opções que a gente tem, e de eu me posicionar, né, igual eu falei, de eu me posicionar como relações públicas, mas eu também ensinar, querendo ou não, eu tenho certeza que de uma certa forma, por sempre me posicionar como relações públicas, eu ensino um pouquinho para cada um que eu falo sobre RP, sobre a área, sobre a importância do relações públicas dentro do mercado. E aí eu trago, né, o nosso maior desafio, que eu acho que é as pessoas se formarem e não ter um cartão, não ter no LinkedIn, não ter na empresa que trabalha o cargo assim, exposto como relações públicas. Porque o que acontece? Se eu tivesse aceitado, né, vamos colocar assim, se eu tivesse aceitado ser uma analista de comunicação no geral e não tivesse me posicionado como relações públicas, quando eu sair da samba, eles não vão entender que é necessário colocar uma pessoa de relações públicas no meu lugar. Eles vão pegar qualquer outro profissional de comunicação e vai colocar ali. Então, a partir do momento que você se posiciona, a gente cria um buraco ali. Então, quando você sai desse buraco, algum outro profissional vai ter que vir e tampar esse buraco. E que seja o Relações Públicas, entendeu? Então, a partir do momento que você também coloca esse cargo à vista, as pessoas procuram saber. Ah, beleza, a Lorena é Relações Públicas da Sambatec, mas o que é Relações Públicas? Entendeu? E aí a pessoa ou pesquisa, ou pergunta, ou não sei, cara, busca alguma forma de se informar para realmente entender um pouco mais da área. E esse é o problema também, né, nas empresas, porque você falou, acredito que tenha esse cargo em pequenas, médias e grandes empresas. Nas grandes empresas, sim, tem porque existe a necessidade de alguém mediar o relacionamento. Mas nem sempre
quem ocupa cargo de RP é RP. E nem sempre também a atividades que tenham que ser executadas por relações públicas, ela vai existir dentro de uma organização, entendeu? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas o que faz o RP e qual a sua importância para gerar necessidade nessas empresas. Para os donos das empresas falarem, opa, eu acho que eu preciso de algum profissional para gerenciar a crise, se caso a minha empresa entrar em alguma crise. Entendeu? Ou, eu preciso realmente de um profissional especializado para produzir os eventos corporativos da minha organização. E aí, o profissional mais adequado realmente para esses cargos é o Relações Públicas. Mas eu acho que também é um pouco difícil a gente conceituar RP e a gente conseguir tomar esse espaço, visto que é uma área muito ampla também. Mas, assim, a gente tem que tentar mediar, entendeu? A gente tem que tentar educar o mercado, gerar necessidade, mas também tentar ocupar o nosso lugar sempre que possível. E assim que sair da universidade também se posicionar como relações públicas, não ter vergonha disso e mostrar que a gente é um profissional que as empresas precisam e que a gente consegue fazer diversas coisas voltadas para o relacionamento. Aproveitar que você tá comentando um pouco disso e eu ia perguntar no começo, acabou passando. Qual que é o papel de um assessor de imprensa dentro de uma empresa? Uhum. E qual que é a diferença de um RP? Um RP pode ser um assessor de imprensa ou um assessor de imprensa Sim. pode ser um Sim. RP? Qual que é a diferença? Não, dentro da assessoria de imprensa, tem dois profissionais que eles atuam muito fortemente, que é o Relações Públicas e que é o jornalista, né? Eu vou te dar um exemplo, pelo menos dentro do que eu trabalho, assim. A gente tem uma assessoria de imprensa contratada em São Paulo, então essa assessoria, ela faz a mediação da empresa, comigo, assim, né, como é que eu vou tentar explicar aqui? Tem assessoria de imprensa, ela tem contato com os jornalistas de veículos, ok? E a assessoria, ela conversa comigo desse lado de cá, que eu sou a ponte da empresa, entendeu? Então, eu como relações públicas, eu pego a real necessidade do que deve e pode ser veiculado na imprensa, posiciono ou como case, ou como lançamento, como storytelling mesmo, construindo a marca de uma certa forma por aqui. Eu entro em contato com a assessoria, que ela pode ser composta por jornalistas, até publicitários, né, RPs, para construir o conteúdo e essa assessoria envia para os jornalistas dos veículos. Então, acaba que o profissional de RP ele posiciona mais do lado da empresa e o jornalista ele posiciona um pouco mais para o lado dos veículos, entendeu? Para a construção dessa comunicação ela ser completa, assim, desde o posicionamento de marca e públicos, que é o que a RP sabe fazer de melhor, até o jornalista que é a ponta do iceberg ali dos veículos, entendeu? Entendi. Consegui explicar também um pouco? Conseguiu. Às vezes vários conceitos e explicações pipocam aqui dentro, mas eu tento explicar da forma mais simples possível, sabe? Porque quem não é da área, às vezes pode não entender, mas assim, para mim é muito claro. Não, tá sendo super rico para mim, porque eu já falei alguns momentos aqui, eu fiz engenharia, Aham. trabalho num banco, né? Então eu sei que essas coisas existem, mas eu sei absolutamente zero. Agora eu Aham. já sei uma perninha aí. Aí, tá vendo? Já tô te educando um pouco sobre RP. Já tá ótima. Show. E aí, olhando para o futuro, assim, como é que você percebe o futuro dessa área dentro das empresas, né? As empresas estão cada vez mais se tornando de tecnologia, independente do setor, né? Então, Uhum. montadoras, alimentícias, todas indo para Total. um viés mais de tecnologia. Como é que você percebe essa evolução também da profissão, assim, tendo que se adaptar também aos novos formatos e tudo mais? Certo. Vitor, eu vejo
obviamente tem N possibilidades, tá? Igual eu te falei, a RP é um profissional multitarefas, assim, mas eu vejo 3 categorias sendo mais desenvolvidas nesse pós-pandemia. Eu vejo a gestão de crise sendo desenvolvida, porque a gente está passando por uma crise global, né? Mas a gente está passando também por uma crise empresarial, onde as empresas elas não estão tendo caixa mesmo para segurar funcionários e tal. A gente está passando por uma crise governamental de política mesmo. Então, o profissional de RP, eu vejo ele sendo muito mais valorizado como um gestor de crise nesse pós-pandemia, para que consiga contribuir cada vez mais para que as crises elas não aconteçam, ou se acontecer, que elas consigam ser mediadas da melhor forma possível. Eu vejo a questão do planejamento / posicionamento para as marcas, ou seja, percebemos atualmente que as marcas que têm se posicionado de forma genuína, né, sem ser oportunista, elas têm tido visibilidade, elas têm tido reconhecimentos, até mesmo na imprensa, né, falando, a Ambev, por exemplo, está produzindo álcool em gel e tal. Então, isso faz parte do posicionamento de um planejamento do time de marketing, de relações públicas e tal, para conseguir mostrar que a sua marca ela é positiva até em momentos de crise, né? E eu vejo o digital. Como eu falei com você, o digital ele abrange muitas coisas, mas o digital sendo a cabeça desse motor todo, assim, eu acho que o profissional que, igual, né, repetindo, assim, eu acho que o profissional que sabe executar dentro do ambiente digital, ele vai ter também um baita de um sucesso daqui para frente. Inclusive nas redes sociais mesmo, envolvendo posicionamento, envolvendo assessoria de imprensa, envolvendo eventos e tal. Eu acredito que esses 3 pontos sejam os principais. Muito bom. Bom, partindo já para a gente encerrar aqui, senão a gente vai ficar horas falando, né? Uhum. Vamos para os conselhos aqui. Eu queria que você primeiro desse um conselho para aquele jovem que está ali no colegial e está na dúvida dos cursos. Uhum. E aí, relações públicas é uma das opções, né? Que conselho que você daria para esse jovem sobre a carreira? Tá, eu sou suspeita para falar porque eu acho a RP uma área incrível, né? Então, para todo e qualquer universitário que me perguntasse, o que você acha que eu faço? Eu ia falar, relações públicas. Mas, fugindo disso, eu acho que vale as pessoas pesquisarem sobre a área de comunicação como um todo e entender se o seu perfil, ele é voltado para as ações de um RP, para as ações de um jornalista ou para as ações de um publicitário. Porque a gente tem, ou até mesmo os 3, tá? Até mesmo os 3, mas eu digo entender o perfil, porque às vezes o publicitário ele pode não gostar da área de relações públicas ou pode não gostar da área de jornalismo. Então, entender a fundo o que cada um faz, ou outras áreas, ou que cada uma da área de interesse ela faz, realmente faz, e procurar conversar com pessoas que são da área. E falar, oi, Lorena, tudo bem? O que faz um relações públicas? Quais são as áreas de atuação dele? Com quem que eu posso trabalhar? Quais são os desafios que eu vou enfrentar no mercado? E escutar alguém que já tá atuando para conseguir receber esse conselho. Eu acredito que se eu tivesse feito isso, talvez no meu terceiro ano, tanto com enfermagem quanto para RP, eu acho que eu tinha decidido o RP já muito tempo antes, assim, sem dúvida. Legal. E aí, um conselho agora para quem já tá no curso, tá de repente procurando o primeiro estágio, tá tendo dificuldade de arrumar um primeiro estágio. O que você falaria para esse tipo de profissional? Tá, eu vou dar 3 conselhos, na verdade 2. Buscar conhecimentos além da universidade. Então, buscar cursos, workshops, eventos mesmo. Vai em eventos, isso abre muita cabeça, isso faz com que você aprenda muita coisa fora da caixinha, sabe? Da caixinha da universidade, da caixinha da sua área ali. Eu acho que ter esse contato com outros conhecimentos, eu acho que é fundamental. Ou com outros métodos, né, de educação que eu falo.
consumir até mesmo cursos online, que a gente tem inúmeros, gratuitos ou até mesmo pagos, e tira a certificação, isso vai te dar visibilidade futuramente também. E a outra coisa é seja cara de pau. Tudo que eu conquistei, eu acho que até hoje foi 100% pela minha cara de pau, de eu chegar através de LinkedIn mesmo, ou pessoalmente falar, me apresentar e querer me conectar com alguém que seja referência, que me inspire e que tenha mais conhecimento sobre alguma coisa que eu tenho interesse, sabe? Então, além de você aprender com essa pessoa, você cria um relacionamento, você cria uma conexão com ela que futuramente podem te dar bons frutos, sejam profissionais, seja eles profissionais, educacionais ou qualquer outra forma, né, de benefício. Eu não falo assim, seja interesseiro, tá? Isso não é isso. É você realmente tentar se conectar com pessoas que são muito, muito incríveis em algo que você tem vontade de aprender e aprender com elas. E, obviamente, que se isso gerar coisas melhores ainda, profissionais mais para frente, aí é benefício, né? Mas eu acredito que essas duas coisas são dicas valiosíssimas aí que me ajudaram bastante como profissional, como pessoa e assim, espero futuramente continuar da mesma forma que eu fiz isso aí há uns anos para trás, há uns meses para trás e atualmente eu faço. Show de bola. Isso. Lorena, queria super te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, tua atenção, carinho aqui com a gente do Carreira Talks, foi super legal. Tenho certeza que vai gerar muito valor aí para a galera que está querendo conhecer um pouco mais sobre relações públicas. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço, Vitor, agradeço o convite, agradeço a quem está assistindo. Me prontifico a ficar, né, assim, a responder quem tiver qualquer dúvida, querer conversar comigo. Enfim, estou aqui à disposição e obrigada novamente pelo convite. Adorei estar aqui e vamos seguindo aí carreira e relações públicas pelo mundo. Show. Eu vou colocar os contatos da Lorena aqui embaixo para vocês acompanharem ela. Circuito RP também. Fiquem por dentro. Sim. Ela deu a dica aí. Ela não falou, mas eu vou falar, tá? Ó, vocês querem se desenvolver aí, busquem os eventos. Ela falou até a página 1, vou falar até a página 2. Acompanhem o Circuito RP, vão lá, façam Sim. parte, sejam presentes. Nos próximos também quero estar por dentro aí para conhecer um pouco mais sobre a... Ótimo, vamos embora. Essa área. Estaremos em São Paulo em breve aí, então já fica o convite para as próximas ações aí. Show. Me avisa, se eu me manifestar, me avisa que eu tô dentro. Pode deixar, Vitor. Obrigada, viu? De verdade, gente. Obrigada. É isso. Obrigado. Opa, obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Se você quiser continuar essa jornada de evolução da forma como você faz gestão da tua própria carreira, dá uma olhada nesse mini curso aqui embaixo. É um mini curso de Personal Branding, Gestão Estratégica de Carreiras, onde eu compartilho com vocês os principais insights que eu tive numa formação em Branding lá no High University. São 5 tópicos ao longo de 3 aulas, mais de 1h30 de conteúdo em vídeo, tem material de apoio, recomendações de estudo, tudo gratuito para vocês. Fiz com bastante carinho e tenho certeza que vai te ajudar na tua evolução como profissional. Se você quiser também manter contato com a gente em outras redes sociais, aqui embaixo você nos encontra tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e podcasts também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo na minha foto, assim você fica sabendo quando os novos vídeos forem publicados. Vai lá no mini curso, te espero lá dentro pra gente continuar junto essa jornada de evolução. Um abraço!